Olá, Brasil! Estou aqui mais uma segunda-feira, que não é dia de começar uma nova dieta maluca, e sim de ouvir o podcast Eu Não Conto Calorias. Agora vai ser quinzenal por motivos de não estou conseguindo manter semanal, então nos vemos daqui 15 dias. E hoje eu convidei uma pessoa que já foi minha professora, que eu já trabalhei com ela, e ela entende tudo desse assunto, que é ciência e nutrição. Por que eu resolvi falar desse tema, antes de eu falar com quem que eu estou falando aqui? Porque eu sou uma pessoa que tenho muitas dúvidas ainda sobre isso, não sou uma super entendida em leitura de artigo científico, nesse mundo acadêmico, pretendo a cada vez melhorar mais. Eu acho que essa pandemia trouxe à tona a necessidade da gente entender mais de como funciona o processo científico, e também era uma coisa que sempre me incomodava, porque sempre tem alguém falando, mas o estudo comprova que... E a gente sabe, pelo menos deveria saber, que um estudo comprova não quer dizer que ele realmente comprova. Então, estou aqui com Desirê Coelho, que eu perguntei como eu ia apresentar, e ela falou, eu não sei. E aí a gente decidiu falar que Desirê trabalha com nutrição, esporte e comportamento. E é isso, é @desirê.coelho, no final a gente fala mais, e também está lá no Ciência Informa. Olá, Desirê, muito obrigada por estar aqui. Oi, Marina, imagina, um grande prazer, uma honra estar aqui no podcast, falando sobre esse assunto tão difícil, que eu acho que quando as pessoas escutam, talvez dê até ai meu Deus, né, parece que é uma coisa de outro mundo, né, então como é que vamos tentar aproximar as pessoas um pouco da ciência de uma maneira bem leve, bem simples, mas entender por que tem tanto conflito, né, por que tem tantas dúvidas na área da nutrição, acho que isso ainda fica bem mais exacerbado, né. Várias brigas. Virou religião, né? Virou religião. Mas aqui, antes de tudo, eu sei que você, né, falou, eu não sei como me apresento, mas me conta, fala um pouco para as pessoas o que você é, para você ter sido a pessoa convidada para falar disso. Tá. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, para quem não me conhece, para as pessoas que não me conhecem. Minha primeira faculdade foi a faculdade de esporte na USP. E quando eu estava na faculdade de esporte, logo no segundo ano, eu entrei no laboratório de nutrição dentro da Escola de Educação Física. Então, foi mais ou menos 2001, e aí eu fiz meu mestrado, meu doutorado, a gente fez a pós-graduação em nutrição esportiva, que você foi aluna. Isso. Durante muito tempo, a gente coordenou a pós-graduação lá, e fiz parte, né, inclusive no meu doutorado, parte do doutorado eu fiz fora, fiz na França. Só que quando eu estava no laboratório de nutrição, ainda fazendo faculdade de esporte, eu comecei a perceber que não era tanto a área que eu queria seguir. Então, depois que eu fiz a faculdade de esporte, eu entrei na faculdade de nutrição, que eu fiz na São Camilo. Então, desde 2001, quando eu terminei meu doutorado, que foi final de 2013, eu fiquei o tempo todo, né, nesse meio científico. E foi em 2013, 2014, que a gente fundou um blog, que chama Ciência Informa, né, em forma de informação, que sou eu, né, o Bruno Gualano, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, o Hamilton Rochel e o Guilherme Ertioli, que são professores da Faculdade de Educação Física e Esporte da USP, e a Fabiana Benatti, que é professora da Faculdade de Nutrição da Unicamp. Então, eu falo que é todo mundo acadêmico e eu, que a gente é da época do laboratório, né? A gente se conheceu no laboratório em 2001, 2002, somos grandes amigos até hoje, e a gente, inclusive, e a função do blog é justamente a gente fala que é peneirar um pouco esses artigos científicos, o que presta, o que não presta, e tentar traduzir isso, né, para a população. O nosso blog, o Ciência Informa, o objetivo é comunicar com profissionais da área, então, com nutricionistas, professores de educação física, fisioterapeutas, médicos, mas a gente sabe que tem muitas pessoas, até do público, vamos dizer, leigo, que também seguem a gente lá no Ciência Informa. Nossa, tem super, porque eu mesmo, de vira e mexe, recomendo alguma coisa para algum paciente, principalmente se é um paciente mais curioso, assim, mais interessado, tipo, ir mais nas profundezas da coisa. Sabe que é um retorno que a gente tem bastante, né, lá pelo Instagram do blog, as pessoas falam, eu mostro muitas vezes um vídeo de vocês, eu encaminho para o paciente assistir como, né, tarefinha de casa, para entender um pouquinho o que a ciência fala, e a gente fala que a gente não é muito popular, e a gente vai entender por que a gente não é tão popular, justamente porque a ciência ela é complexa, né? E ela não é tão definitiva quanto as pessoas gostariam que ela fosse. Então, você tocou num ponto que é o primeiro, antes de eu te perguntar como que funcionam as pesquisas, e até se você quiser
responder tudo junto, mas assim, você falou, não é tão definitivo. E a coisa que eu mais escuto, e você e todo mundo mas é foda, porque um dia o ovo faz mal, no outro dia o ovo faz bem, que agora é o glúten, daqui a pouco é a lactose, enfim, cada hora é uma coisa. Por que muda tanto? Né? Por que, sei lá, a gente sabe, mas as pessoas não sabem, por que, sei lá, década de 80 não podia comer manteiga, era só margarina, agora não, tem que comer manteiga, não pode comer margarina. Óbvio que tem uma questão das pessoas terem sempre que escolher um vilão e um mocinho, e as coisas não funcionam desse jeito, né? Mas sim, por que é que nada é tão definitivo? Como que funciona isso tudo? Eu acho que o grande problema desse ruído que a gente tem de informação é justamente porque hoje em dia a gente vive num meio que o que importa é o clique ali da pessoa no título. Então, quanto mais chamativo é o título, melhor. E o que está acontecendo? Por que tem tanto ruído? Porque o que dá clique são esses títulos exagerados. Então, esses meios de comunicação vão fazendo títulos muito megalomaníacos, sensacionalistas, e dando um artigo, né, falando sobre um artigo científico, que na verdade não mostra aquilo. E a pessoa não vai ler a matéria, ela lê muitas vezes só o título e fala, olha, saiu um estudo sobre ovo, né, como você disse. Qual que é o grande problema dos estudos e dessas matérias? Principalmente essas matérias muitas vezes são escritas por jornalistas. Sim. Jornalistas que não sabem de ciência, não são jornalistas científicos. E outra coisa, quando vão entrevistar pessoas, ao invés de entrevistar o cientista que fez aquela pesquisa, acaba entrevistando nutricionistas que trabalham naquela área, que também tem o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o viés de confirmação, muitas vezes. Todos nós temos um pouco, né? Sim, que é querer acreditar e só ler matérias que comprovam uma crença nossa. E o Instagram piorou isso, porque você vai criando uma bolha ali que você só fica presa naquele assunto, né? É uma loucura. Exatamente. Instagram e Twitter, né? Porque você vai se alimentando com aquilo que você curte, com aquilo que você gosta. Enfim, quando você vê, você está sendo alimentado sempre pelo mesmo tipo de informação. E na área da nutrição, essa confusão, esse ruído generalizado, né, vem muito porque quem está escrevendo está buscando simplesmente um clique e porque também não sabe interpretar ou ler aquele artigo científico. Mas te deixa muito famoso falar que leite inflama, por exemplo. Falar, né, ou aquele estudo que saiu até no Jornal Nacional, saiu no mundo inteiro, né, na CNN, que era aquele falando que carne causa câncer. Nossa, esse é realmente... Saiu em tudo que era lugar. E aí, o que eu acho que é a primeira coisa importante das pessoas entenderem sobre esses títulos dessas matérias, essas manchetes? A maior parte deles, Marina, está falando sobre o que a gente chama de estudo de associação. O que é um estudo de associação? Só para a pessoa ver. Quando tinha uma matéria, né, um título de uma matéria, quando associou cigarro com doença pulmonar, simplesmente aquele estudo fez o quê? Ele pegou dados das pessoas hoje e viu, pessoas que têm câncer de pulmão e pessoas que não têm câncer de pulmão. O que essas pessoas fizeram no passado? Né? Tenta avaliar dados passados dessas pessoas e tenta ver simplesmente a relação entre duas variáveis. Então, aí, de repente, descobre, por exemplo, que as pessoas que têm mais câncer de intestino também comem mais carne, tá? Que foi mais ou menos aquilo que aconteceu no estudo. É que o estudo tem mais alguns poréns que eu vou falar mais para frente. Mas estudo de associação não estabelece causa e efeito. Ele simplesmente mostra para a gente, né, na área da ciência, que esses dois fatores, existe uma relação entre eles. Eles seriam o primeiro patamar para falar, igual assim, olha, ali tem uma fumacinha. Vamos ver se tem realmente uma relação de causa e efeito? Para sugerir. Para sugerir futuros estudos. Estudos o quê? Com maior controle, com grupo controle, que vão ser estudos que a gente vai fazer, estudos experimentais, que a gente vai testar uma hipótese. Né? Os estudos de associação, eles são estudos que a gente pode falar que são observacionais até. Então, simplesmente vai ver a relação. E aí é muito interessante, porque tem muitos fatores que podem confundir. Então, por exemplo, vamos supor que associa pessoas que comem... vamos falar do veganismo, né? A gente está numa época em que o veganismo tem toda uma importância, né, de cuidado ambiental, né? Cuidado, mas assim, quando a gente fala de saúde, é muito complexo, porque dá para ser ser bem saudável sendo vegano e dá para ser saudável não sendo vegano. Sim. Mas vamos supor que tem um estudo que mostra uma associação entre veganismo e longevidade. O que acontece? Todo mundo as pessoas são veganas, vegetarianas, que se simpatizam com a causa,
tomam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Porém, o que acontece é que os fatores de associação, muitas vezes, tem o que a gente chama de fator confunditório. O que isso significa? Significa, por exemplo, vamos supor que esse artigo ele simplesmente viu essa relação, não levou em consideração esses outros fatores, que seria, por exemplo, provavelmente quem é vegano come muito mais salada, muito mais legume, e também não come tanto alimento ultraprocessado, ou são pessoas que são mais ativas fisicamente, são pessoas que não fumam, são pessoas que regularmente fazem exames de saúde para ver como é que está né, como é que estão seus parâmetros. Uhum. Então, na verdade, não é o veganismo em si, né, o fato de não comer nenhum alimento ou produto de origem animal. É um conjunto de fatores. Exatamente. Uhum. É claro que podem, e existem estudos de associação que podem controlar por esses fatores. Uhum. Mas tem muito estudo que não controla. Ou controla alguns, mas não controla outros. Uhum. Então, o que a gente tem que entender, quando fala de, verificou uma relação entre, não está mostrando causa e efeito. Só que são esses estudos que são, vamos dizer assim, fáceis de fazer. São manchete. São manchete. Tá. E aí fala, carne causa câncer. E aí, quando foi ver, na verdade, eram os embutidos, um consumo muito frequente de alimentos embutidos, não era carne. Uhum. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. A ciência, acima de tudo, ela precisa de paciência. E é tudo que a gente não tem hoje, né? Exato. Então, assim, é isso, viu? Falar, olha, tem uma faísquinha ali, vamos entender então, o que é da carne. É qualquer carne? É carne vermelha? É carne branca? Laticínios também entra junto com essas carnes porque é de origem animal? Ou são os embutidos? Uhum. Né? Então, são os alimentos ultraprocessados ali, que é uma questão. Sim. E o negócio do ovo mesmo, né? Que naquele livro do Michael Pollan, que ele fala dessa coisa da gordura, que era uma época, por exemplo, também que você vinha de um momento pós-guerra, de industrialização, que as pessoas estavam comendo diferente, tinha um lobby por trás, enfim, tem muita coisa, mas a gente só pensa no... É muito mais fácil, né? Fazer essa conexão linear do que ficar pensando em várias outras coisas ao redor, e aí com o tempo, enfim, as pessoas foram vendo que não era bem desse jeito. Inclusive, eu acho super legal, em defesa da comida, lá quando ele explica da questão da gordura. Mas você está me falando isso e está me vindo à mente uma coisa que eu já tinha até te falado, dado um spoiler antes aqui da gente gravar, que é o estudo do chá verde, do emagrecimento, e que virou o chá verde teve uma época que era uma loucura, agora eu acho que passou um pouco, né? Mas, gente, era uma coisa. O que era aquilo? Todo mundo tomava. Como que é essa história? Eu acho que vem muito daquilo que você estava falando um pouquinho antes, né? Que as pessoas querem sempre fazer uma relação direta entre as coisas, né? Não querem pensar, mas e se? Que eu acho que é sempre querer achar o culpado ou simplesmente aquela vontade assim, estamos tão cansados, só me dá uma resposta do que eu faço? Sim. Não quero ter que pensar sobre isso. Mas o chá verde não era tanto uma relação com estudos de associação, mas eram estudos, por exemplo, que aí a gente tem que entender como é que os estudos são feitos. Isso, ótimo. O chá verde, existem vários tipos de estudos, né, que a gente pode falar, né? Tem estudo de caso. Então, por exemplo, a gente, né, eu e o Bruno Gualano, a gente tem um estudo de caso que foi super interessante, não tem a ver com chá verde, mas que a gente, na época que a creatina ainda era proibida no Brasil, que estava naquele trâmite de liberar a creatina, não era mais proibida, não. Não lembro se ela era, mas tudo bem. Mas a gente pegou um estudo que falava assim, o grande medo da creatina era que as pessoas provocassem um problema renal. Uhum. E o que a gente pegou? A gente fez um estudo de caso, que era um indivíduo que tinha um rim único com histórico de câncer renal. Claro, a gente pegou o nefrologista, que era o nefrodiretor ali da Faculdade de Medicina da USP. Ele olhou o caso, a mãe do atleta levou todos os protocolos para ele, todos os exames que o menino tinha desde que nasceu sobre rim. E aí o médico olhou para a gente e falou, vamos fazer esse estudo que vai ser interessante. E a gente suplementou creatina para ele, não piorou a função renal, até um marcador bom melhorou. E aí isso é o que a gente chama de estudo de caso. Então a gente vai pegar um caso e tentar ver o que tem, né, qual é o desenrolar daquilo. Existem estudos, por exemplo, que a gente chama de estudo experimental. No estudo experimental, Marina, a gente vai testar uma hipótese. E esse testar a hipótese, a gente tem que pensar em tudo aquilo que está relacionado com aquela hipótese, todos os controles que a gente vai ter. Porque a gente pode ter estudo experimental muito ruim. Então, vamos supor, eu vou experimentar, eu vou fazer um teste se o chá verde emagrece. Então, você vai lá, chama algumas pessoas, dá chá verde para elas,
fala assim, você vai consumir tantos por dia, volta daqui 1 mês, 4 semanas, e vamos ver como é que vocês estão. Tá? Então, você vai lá e vai publicar, que legal, essas mulheres perderam nesse período 2 quilos. Tá. Mas você nem sabe o que elas fizeram aí no meio do caminho, né? Você não controlou a alimentação delas, você não tinha o principal quando a gente fala de ciência, que é grupo controle, nesse caso. Para comparar, né? Para comparar. E o grupo controle tem que ter as mesmas características do grupo que você está testando. E o melhor ainda é o seguinte, é quando você tem os indivíduos antes, vai fazer uma randomização, que é o quê? A pessoa ela tem que ter as mesmas chances de cair nos 2 grupos. Então, tanto o grupo que vai tomar chá verde, e o outro grupo que vai tomar um chá, e aí esse chá, o placebo, ele é tão importante porque o chá ele tem que ter o mesmo sabor e aparência do chá verde, só que ele não pode ser o chá verde ou não ter o constituinte que você está pesquisando. Que é o que aconteceu agora com as vacinas, né? Que é o que aconteceu com as vacinas. Tomava a vacina, né? A vacina tinha o grupo controle, né? O grupo que tinha os grupos que tomavam a vacina. Com vacina é muito mais fácil, porque você não sabe o que você está tomando, você não está nem vendo direito. Só que quando você está tomando a bebida, você sabe o sabor de um chá verde, você sabe o sabor que você está tomando. Então, é muito mais fácil a pessoa ficar sugestionável. Isso aí é uma outra coisa que a gente pode falar também, que é sobre o efeito placebo. Mas, assim, o que é importante a gente entender? É que o estudo bem controlado, quando a gente quer testar uma hipótese, então falar assim, tem um estudo que mostra que chá verde emagrece. Tá, vamos ver esse estudo. Tem grupo controle? Então, teve um grupo que tomou uma substância parecida com chá verde durante o mesmo período, nas mesmas quantidades? Eles olharam a dieta dessas pessoas, porque às vezes pode ser o quê? Que a pessoa, vamos supor que, por coincidência, essas mulheres que participaram do estudo do chá verde, elas não tomam água. Né? E aí, quando elas tiveram que passar a tomar 3, 4 xícaras de chá verde por dia, isso hidratou elas melhor, e aí elas eram um grupo que confundia fome com sede. Ela acabou reduzindo o consumo calórico delas. Foi o chá verde ou foi a hidratação? Tá. Entendeu? Então é muito importante ter um grupo controle. Tá. Então, como a gente vai trabalhar isso, como é que esse estudo vai trabalhar isso, é muito importante. Olha como isso é difícil. Eu estava estudando para um projeto, estudos na alimentação que estimulam o centro de dopamina no cérebro. Então, os indivíduos eles vão para uma máquina de ressonância magnética e é estudada qual que é a ativação neural, em quais centros é ativada, né? A pessoa tem um aumento da atividade quando elas consomem milkshake. Então, elas estão dentro da máquina de ressonância recebendo por um canudinho um milkshake. E os cientistas vendo onde estimula no cérebro, né? Pura felicidade, né? Milkshake. Só que a substância, o controle ali não poderia ser água. Por quê? Porque a água também dá prazer. Então, eles tiveram que desenvolver, é meio nojento, tá, gente? Eu achei, pelo menos, uma substância que tiveram que injetar na boca desses voluntários, que é parecida com a saliva. Por quê? Porque é uma substância neutra, que não estimula nenhuma área. Porque até a água poderia dar um resultado que confunde. Sim. Então, esse cuidado que o cientista tem que ter, ele é muito importante. Ô, Desirê, só te interrompendo, e também é muito difícil fazer esse tipo de estudo, principalmente com comida, né? Eu fico imaginando, estou te ouvindo falar, imaginando, e porque tem coisa que você também não pode fazer, colocar voluntário para fazer, porque assim, é antiético, né? Super. Dependendo do que for. Então tem coisa que é até difícil comprovar, porque, gente... Exato. É complicado. Quando falar, por exemplo, o estudo mais clássico, né? Nós que somos contra dietas restritivas, o estudo mais clássico para estudar restrição, o efeito psicológico da restrição alimentar, é o estudo de Minnesota, que foi feito na época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que não tinha comitê de ética, né? Como tem hoje. Que os participantes, durante meses, consumiram uma dieta de fome, que o objetivo é que eles perdessem 25% do peso corporal. E aí fala, o que acontece com essas pessoas? O que acontece com o metabolismo, com o corpo delas, até emocionalmente, psicologicamente? Hoje, nenhum comitê de ética jamais aprovaria. Quando a gente fala de nutrição, né, a gente lida tanto com emagrecimento, né, Marina? E a gente sabe que tem inúmeras pessoas que são influenciadores de redes sociais que tomam uma série de esteroides anabolizantes. E as pessoas falam, mas não tem estudo comprovando que faz mal. Porque nenhum comitê de ética aprova fazer isso, porque é antiético, porque sabe que aquela substância pode causar um dano muito grande. Então, a única coisa que vai ter, ou vai ser o estudo que vai ser esse que a gente chamou até, vai ser um estudo que vai acompanhar por muito tempo, o estudo longitudinal,
que na verdade nem vai, né, vai ser um estudo, na verdade, que vai ser um estudo de associação também. Viu que essas pessoas que desenvolveram câncer, a maior parte usava. E aí, e outra coisa que a gente vai ter também são estudos no modelo animal. Sim. Estudos em ratos, normalmente, que a gente usa, ou camundongos, que a gente mais usa na pesquisa científica. E por que são os camundongos? Na verdade, pela facilidade. Tem muita coisa que é muito similar, né? O código genético dele é muito similar ao do homem, apesar de não parecer. Mas é isso, tem coisa que nem deveria ser estudada no modelo animal, né? Teria que ser o bicho-homem, como eu falo mesmo. Mas como tem uma certa similaridade, seria uma etapa antes de você testar no homem para, né, saber se aquilo pode causar ou não algum problema. Ou seja, é muito difícil comprovar uma coisa. É muito, e assim, é tão difícil, porque isso que você falou, né? Mas um estudo foi feito em camundongo, o outro foi feito em rato, ou um estudo foi feito em mulheres, só que pegou mulheres que estavam no pós-menopausa e mulheres no pré-menopausa, comparou com homens. Então, cada um estuda um grupo de participantes, um grupo de voluntários, às vezes muito diferente. E até a etnia, né, etnia também, isso muda muito, quando a gente fala de emagrecimento, isso é muito importante, mas também, às vezes, poxa, não dá para falar que a população da Noruega ou da Suécia tem um corpo parecido com a gente. Sim. Então, o fator genético também influencia muito. Sim. E isso tudo a gente está indo aos poucos, né? Entendendo um pouquinho como funciona e, a partir daí, desenvolvendo métodos cada vez melhores. E é por isso que é interessante, às vezes, quando a gente pega um tipo de estudo que a gente chama de estudo ou uma revisão sistemática da literatura. O que a revisão sistemática faz? Ela tenta avaliar os estudos que existem no tema e faz uma revisão criteriosa do que tem na literatura. Então, inclusive por mérito de protocolo, né, de metodologia utilizada, de voluntários utilizados. Então, esses estudos que a gente chama de revisão sistemática são muito interessantes. E tem o melhor de todos, que seria meta-análise. A meta-análise, quando a gente está com dúvida num tema, a gente quer começar em algum tema, a meta-análise, quando tem, ela é muito importante. Por quê? Porque não só ele vai pegar os melhores estudos que tem daquele tema, então, vou ver chá verde. Será que chá verde emagrece mesmo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar alguns critérios para falar quais estudos vão entrar na minha avaliação. Então, tem que ter grupo controle, tem que ser feito por tantas semanas, tem que ter tido uma dose mínima de chá verde. Todos os estudos que incluem os critérios que ele colocou, ele vai fazer uma nova análise estatística deles. Então, é uma coisa assim que só matemática faz, sinceramente. Vai organizar muito. Vai ser tipo a Marie Kondo da ciência. Exato, ele pega todos os dados brutos, praticamente, dos estudos e vai refazer a avaliação estatística. Então, aí ele vai achar um novo resultado, tentar entender o que a ciência mostra. Mas até é tão complicado, Marina, que até pegar uma meta-análise não garante que aquela meta-análise é boa. Porque tem meta-análise que é feita, às vezes, com 4, 5 estudos, porque é um tema que não tem muito. Então, ela perde muito da riqueza dela. Entendi, E aí... Mas, assim, existe esse grau que a pessoa pode ir, que ela pode ir confiando cada vez mais. Mas tipo, nunca dá para confiar cegamente. Mas se ela tiver que... Tipo, um padrão ouro aí seria uma meta-análise, então. Seria uma meta-análise. O topo da pirâmide. Vamos dizer que sim. Sim. Agora, você está falando isso, e aí eu pensei em uma pergunta que essa coisa de, enfim, da religião, né? Cada um defende o seu, você falou viés de confirmação. A gente sabe que tem um pouco de, quando você vai fazer um estudo de, como que chama? Conflito de interesse, você pode até falar um pouco disso. E aí, quando essa coisa de cada um defende uma coisa, um defende a low carb, o outro defende o jejum, o outro defende no mundo das dietas, isso é culpa da ciência, dos estudos que têm conflito de interesse, dos estudos mal feitos ou dos estudos muito bem feitos, ou é culpa da interpretação, ou é tipo má fé mesmo? O que você acha que acontece? Ou não, é porque realmente não tem uma dieta específica que é boa para todo mundo? Olha... Não tem resposta, né? Eu acho, não é que não tem resposta. Eu acho que as pessoas, assim, primeiro, né, quando a gente fala dos tipos de dietas, qual dieta é maior, qual dieta é melhor do que a outra, né? Então, era low carb versus as demais.
É muito interessante porque as pessoas elas têm teorias de como funcionam, por exemplo. Então, tem a teoria da insulina, a hipótese da insulina na dieta low carb. Então, existe um principal autor, dois, né, principais, que fizeram, né, que são os pais dessa low carb, digamos assim, o Gary Taubes e o Noakes. E aí o Noakes. E aí, o que eles fazem? Eles têm muito. Na verdade, o Gary Taubes ele tem livro, mas ele não é cientista, né? Ele não faz estudo científico. Eles têm a teoria e todo mundo acha que a teoria faz sentido, e aí tem estudos que podem comprovar a teoria deles e muitas vezes não comprovam, e tem estudos que não comprovam. Só que o que acontece é muito interessante, porque é muito esse viés de confirmação que eu falei para você antes. Porque quando sai um estudo que confirma a hipótese deles, eles abraçam. Se tem um estudo que mostra que aquilo está errado, eles começam a apontar erros, mas muitas vezes são os mesmos erros que tem nos artigos que eles falam como soberanos. Uhum. E só para você entender nessa coisa da low carb, o Gary Taubes, anos atrás, acho que mais de uns 10 anos atrás, ele fundou uma iniciativa que angariou milhões de dólares, porque ele queria provar que ele estava certo. E aí ele queria provar do melhor jeito, que era o seguinte: ele entrou em contato com os maiores pesquisadores da área de dietas do mundo e chamou eles, inclusive os que são contra a teoria dele, para desenvolver o melhor estudo possível. E aí o que aconteceu? Quando começaram a sair os resultados, não confirmavam a hipótese dele. Um deles, ele até pediu para tirar o nome. Então, assim, e aí isso criou o maior bafafá. Ixi, na área, no mundo, no Twitter da ciência, é a maior... É tipo um Brian Ansink, assim, da vida? Não, porque não é a qualidade do estudo que está sendo questionada, né? Do Brian Ansink, não foi a qualidade de alguns estudos, mas foi manipulação de dados. Tá. Foi um pouco mais pesado do Brian Ansink. Simplesmente ele falou: vocês não confirmaram o que eu queria, esse estudo. Aí ele começou a falar mal do estudo mesmo, que ele tinha feito um protocolo, e ele briga muito, né, com eu ia falar Tom Hanks, olha que louca, Kevin Hall. Kevin Hall, que é um dos maiores pesquisadores na área da dieta. Ele tem estudos interessantíssimos. O do Biggest Loser é do Kevin Hall. Aquele de ultraprocessados, mostrando aumento no consumo calórico em 2 semanas, que é um estudo muito interessante, que é um tipo de estudo muito interessante que chama de crossover. Até acho que é legal as pessoas saberem, porque o que acontece também, por mais que a gente faça um estudo randomizado, que tem essa aleatorização, lá, aleatoriedade na chance da pessoa cair em grupos diferentes, o crossover ele é um estudo muito legal, porque a mesma pessoa vai participar dos 2 grupos. Então, durante um período, ela vai fazer uma dieta, vai ter um período ali de intermediário, e depois ela vai fazer a outra dieta. Então, é como ela responde às duas. Por que isso é interessante? Porque lembra, quando eu comparava os estudos low carb, né? O que é melhor, low carb ou low fat? Ou seja, uma dieta com baixa gordura ou uma dieta com baixo carboidrato? Um dos maiores estudos da área teve uma grande sacada, que foi um estudo que saiu no JAMA em 2018, que comparou essas duas. Primeiro, que o número de participantes era gigantesco, por grupo eram 300 pessoas, então eram mais de 600 pessoas que foram acompanhadas por 1 ano. Marina, isso na área da ciência é uma coisa louca. Absurda, sim. Né? Então, o que foi interessante desse estudo? Ele pegou as pessoas antes de começar a dieta, elas eram alocadas, só que assim, ele não foi um estudo randomizado plenamente. Por que não foi um estudo randomizado? Porque as pessoas tinham tempo para saber se elas iam se adaptar àquela dieta. Por quê? Porque quando a gente fala de dieta, não adianta te obrigar, Marina, a fazer a cetogênica durante 4 meses. Porque se você não se adaptar, o que você vai fazer quando a gente fala de dieta? Você vai sair do estudo. Sim. E aí o seu dado, que era muito importante, que é o dado de pessoas que saíram do estudo, né, que é o dropout, que a gente chama, acaba prejudicando o resultado final. Uhum. Nesse estudo do JAMA, o interessante é que as pessoas tinham 2 ou 3 semanas para se adaptar. Se elas não gostassem daquela dieta e falassem, olha, eu não vou conseguir seguir isso por 1 ano, elas iam para outro grupo. Então, o índice de desistência dos 2 grupos foi igualzinho. Então, terminou com N nos 2 grupos, um número de participantes muito bons. E aí viu que no final de 1 ano, tanto faz low carb, tanto faz low fat, o que vai fazer diferença é a aderência. Quanto a pessoa conseguiu seguir aquela alimentação, ela respondeu melhor. E que, na verdade, mesmo que aí a grande hipótese, né? Porque por exemplo, falando da low carb, qual é a grande hipótese das pessoas? Que pessoas que têm resistência à insulina têm que diminuir carboidrato. E nesse estudo mostrou que não.
que, na verdade, uma redução do consumo calórico, independente de onde vem essa fonte, se é carboidrato ou gordura, a gente nunca fala de proteína, porque proteína é nutriente nobre, e se mantinha estável igual nos dois grupos, a pessoa respondia bem, tinha melhora da tolerância à glicose, melhora do perfil também de insulina de jejum. Aí falava, não, mas tem teste genético que fala que tem uma dieta meu melhor. Deus. A gente já treme, né? Até me arrepia quando fala isso. Eu amo. E aí foi tão legal esse estudo que ele também, depois ele falou assim, então a gente também fez a estatística falando, tá bom, pessoas que têm esse tal de teste genético, como elas responderam melhor a dieta? Não responderam. Aderência é o principal. Só que as pessoas querem ficar achando alguma outra coisa, uma justificativa. E aí tem o negócio também do conflito de interesse, né, Desirê? Que existem estudos financiados por pessoas que têm interesse de que aquilo ali seja comprovado, né? Então, claro, assim... o próprio Gary Taubes, ele tem não sei quantos livros, eu tenho acho que 2 ou 3 livros dele, mas acho que talvez ele tenha mais livros só sobre low carb, falando como o carboidrato é a pior coisa da humanidade. Então, como é que ele vai colocar o nome dele num estudo que fala que não é isso? E então, fora assim, financiamento de empresa, né? Que a gente sabe que tem, assim, empresa interessada em vender, sei lá, produto low carb, sei lá, uma barrinha low carb, né? Assim, eu tô dando um exemplo X aqui, que nem sei se existe. Indústria mas de adoçante, de refrigerante. Exatamente. Patrocinando estudo. Aí o estudo mostra que não tem relação com alguma coisa. E o interessante dos artigos científicos, acho que tem 2 coisas que são importantes da gente falar. Primeiro que lá no final dele, eles são obrigados a colocar conflitos de interesse. Então, se aquele estudo está sendo patrocinado por alguém, teve um estudo na área da nutrição esportiva, uns 5 anos atrás, eu acho, que falava sobre um suplemento que chama HM-Beta. E aí os voluntários, que eram homens treinados, altamente treinados, era o perfil do participante do estudo, em poucas semanas, vou falar 2 meses, tá? Mas eu não lembro de quanto tempo era exatamente o estudo, eles chegaram a ganhar 7 quilos de massa magra no estudo. Gente, pessoa altamente treinada ganhar 7 quilos de massa muscular, isso não existe. O cara no mundo científico, virou uma chacota depois, porque foi manipulação, não dá para falar que foi manipulação de dados, enfim, eu não lembro como é que isso se encerrou, mas... né? E aí era o estudo patrocinado, e é super complicado esse tipo de coisa. Sim. Então, tem a parte do conflito de interesse, que as pessoas têm que escrever ali se elas têm ou não, se é patrocinado ou não. Porém, hoje em dia, o que é importante que as pessoas saibam é que tem muita revista que que os cientistas chamam de revista predatória. Que basicamente, você mandou o seu artigo, pagou a taxinha, ele está sendo publicado, ele é publicado. Ele não tem a coisa mais importante que chama, ou diz que tem, mas não tem, que é revisão pelos pares. Né, que em inglês chamam de peer review. Que agora também na pandemia, quem ficou aí, tipo, ouvindo sobre, viu que isso, vários podcasts, enfim, explicaram a importância de ter essa coisa de revisão pelos pares, né? Sim, mas que no caso do Covid, que foi uma pandemia, uma coisa bem sem precedentes, muitos artigos estavam sendo publicados sem revisão pelos pares. Porque precisa de pressa, né? Precisa de pressa, e é isso. A pessoa recebe, ela tem 1 mês para responder, né, para avaliar aquele artigo, aí vai para o autor responde. Então, é um processo que, às vezes, de você submeter um artigo científico para ele ser publicado, só depois você já ter os dados, é um processo que, às vezes, demora 6 meses. Tá. Como é que a gente, no meio de uma pandemia, vai ter o dado ali? Não né? Dá. Então, e é claro que as revistas não publicavam de qualquer Joãozinho da esquina. Eram de grandes centros, e depois isso aí também foi... Mas eu acho que foi uma coisa muito sem precedentes. Mas eu acho que é importante ressaltar que tem muita revista ruim. Tá. Tem muita revista que... E como que você acha que as pessoas... Porque assim, as pessoas não... Eu entendo que elas têm que entender de ciência mais, mas eu também não acho que as pessoas são obrigadas a saber o que é uma boa revista, porque é complicado, né? Assim, a gente já tem que saber muita coisa. Mas qual que seria um bom caminho para as pessoas começarem sei lá, a ver as coisas com mais crítica? Acho que crítica é a palavra. Olha, eu falo que se você está seguindo uma pessoa ou está vendo um curso de uma pessoa que tem muita resposta, ali tem alguma coisa errada, porque na área da nutrição a gente tem mais pergunta do que resposta. E isso chateia as pessoas, né? Porque as pessoas falam, mas tudo bem, mas e aí? E aí? Não tem resposta? Não tem resposta, gata. Marina, é assustador, né? Eu que dou muita palestra em congresso, em curso, às vezes, tem palestras que, né, às vezes sou convidada, não sou organizadora do evento,
E existe fórmula para cada coisa. Então, se a pessoa está inflamada, se a pessoa está não sei o quê, se a pessoa está com rinite, se é só na narina direita, se é só na narina esquerda, é tudo uma fórmula específica. Sim. Isso não existe, essa ciência tão, né, tão definitiva. Sim. Então, mas é muito sedutor, ainda mais para o profissional da saúde que quer entregar, ele quer corresponder a essa angústia, essa ansiedade do paciente que está ali pagando por uma consulta. Então, ele quer ter uma resposta. Sim. E é muito difícil falar para ele que não existe, que tem que testar, vamos ver como é que você responde. Então, assim, existe essa coisa do conflito de interesse, e muita palestra paga, né? Voltando à história do conflito de interesse. Muito patrocinado, muito profissional da área da saúde, não só nutricionista, mas médico, enfim, que está ali pago pela indústria. Sim. Inclusive então, no Instagram, não precisa nem numa palestra, né? É muito assustador isso. E aí tudo funciona, e tudo é maravilhoso, e os pacientes, eles citam casos, tem pessoas que se emocionam nas palestras, assim, é um show. É uma catarse. E é muito complicado, assim, como saber separar, né? É difícil mesmo, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de senso crítico para entender, porque... sei lá, normalmente existem algumas revistas que a gente sabe que são mais criteriosas, mas mesmo nelas, não significa que todos os artigos pode pegar qualquer um nessa revista que é super bom. Tá. Né? Por exemplo, teve um que saiu no New England, em 2008, por exemplo, que falava sobre também dietas e emagrecimento no longo prazo. Só que era um estudo que falava de emagrecimento, mas ele só falava de perda de peso. Hoje em dia, quem trabalha com emagrecimento, que a gente não é que menos a gente quer saber é o peso, mas quer saber o quê? Composição corporal. Sim. Perdeu, tá bom, mas perdeu o quê? Sim. Porque uma das coisas da dieta low carb, por que ela confunde tanto? Porque os artigos mais antigos na área de emagrecimento não avaliavam tanto composição corporal, o que era massa magra, o que era massa gorda, avaliavam peso. Só que a pessoa faz uma restrição severa, principalmente de carboidrato, perde muito peso rápido. Sim. Só que o que ela está perdendo? Glicogênio, água. Não que ela não esteja perdendo gordura logo depois, mas está perdendo principalmente massa magra no começo, só que isso é peso. Uhum. Então, a gente tem que avaliar justamente até os métodos que são utilizados. Aquele método se propõe realmente a avaliar aquilo que o estudo está querendo? Sim. Então, está falando de emagrecimento, falando só de peso, para a gente hoje em dia não serve mais. Então, e aí você tocou num ponto também que eu costumo sempre falar muito com os meus pacientes, e eu acho que você pode falar muito até melhor disso, que é o negócio, principalmente dos suplementos, tipo whey protein, né? Que eu acho que é o carro-chefe. E que, assim, óbvio, é super legal, eu acho que tem vários outros, a creatina, etc. Mas eu falo muito com os meus pacientes assim, olha, toma cuidado, porque às vezes eles trazem, fulano me falou de um estudo e tal. E eu sempre falo, olha, toma cuidado, porque tem muito estudo feito, por exemplo, em atleta. E, meu amor, você é tudo menos um atleta. Você não fala isso para ele, né? Não, eu falo, olha, mas você não é um atleta, você é um praticante de atividade física regular. Tem diferença. E aí eu lembro, quando eu fazia a pós até, que as pessoas, meus colegas lá, que são super defensores dos suplementos, eles ficavam muito frustrados, porque eu lembro uma aula, acho que até do Hamilton, que ele falou assim, então, esse estudo aqui mostrou que deu uma diferença de 2 segundos, sei lá, na linha de chegada. Para você, isso não é nada. Agora, para o Bolt, isso é uma puta diferença, isso é um recorde mundial. E eu falo isso muito com meus pacientes, toma cuidado, porque assim, eu tenho essa sensação que muita gente pega o estudo e fala, legal, vou usar isso aqui para vender um produto. Óbvio que não é assim tão fácil, mas esse é o caminho. E vender produto é super fácil, não é fácil então, mesmo. Aí vou vender... blogueiro e já era. Então, vou vender falando isso, porque tem um estudo mostrando, só que amigo, esse estudo é em, sei lá, triatleta, não sei das quantas, pererã. Acontece isso também, né? Não só no mundo da nutrição esportiva, mas eu imagino que na nutrição esportiva deve ser assim, uma loucura. Eu sei até que estudo que você está falando, é um estudo que avaliou beta-alanina e bicarbonato de sódio em nadadores. E aí viu que a diferença no estudo com atletas de alto rendimento, a melhora de performance foi de menos de 1 segundo, foi de 1,5 segundos. É isso, 1,5 segundos numa prova de 100 metros, para mim, não faz diferença. Primeiro que eu não ia ser essa diferença, né? Mas o que importa? E aí mostrando, né? Eu lembro que esse slide, eu sei porque a gente lá, né, Mimi, Bruno, acho esse slide do Bruno, se eu não me engano, ou do Guilherme. E aí o que acontece é, a gente, né,
não vai fazer diferença nenhuma, mas ele colocou a chegada na Olimpíada de 2012. E menos de um segundo era a diferença do primeiro e do último lugar. Então, a diferença do pódio. Sim. Então, realmente, para ele faz muita diferença. E quando você fala de proteína, Marina, não é só isso. Quando a gente fala de população estudada, isso é muito importante. Falando da proteína, só para você entender como isso é importante. Tem muito estudo mostrando que suplementação de whey protein ocasiona um ganho de massa magra, né, de massa muscular, de 2 quilos em 8 semanas, vamos supor, em mulheres. Legal. Quando você vai ver, é um estudo canadense. E o consumo basal, ou seja, o consumo inicial de proteína dessas mulheres, às vezes era 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso. 0,8 gramas de proteína por quilo de peso é o mínimo que a gente passa. Sim. Né? Aqui no Brasil, grande parte das pessoas já consomem mais de 2 gramas de proteína, ou seja, 2,5 vezes essa quantidade. E aí o que acontecia? Nesse estudo que elas tiveram ganho de massa magra com suplementação de proteína, elas passaram de 0,8 para 1,2, 1,4. Mas aqui no Brasil a gente já está no 2, muitas vezes, uma pessoa que come arroz, feijão, carne, derivados de leite. Ou seja, aquele estudo está coerente com quem eu estou conversando aqui na frente? Sim. E só que as pessoas querem o suplemento, né? Eu vejo muitas vantagens no suplemento, como um suplemento de proteína, por exemplo, mas é isso. Quando a gente vai olhar o estudo, não é só ver ali o resultado, é como é que estava essa pessoa antes? Faz sentido com essa pessoa que eu estou conversando aqui na minha frente? Porque brasileiro mesmo, proteína come muito, muitas vezes só precisa readequar. Ótimo. E aí, assim, nossa, adorei. As pessoas vão amar esse episódio. E aí eu tô pensando em duas coisas que eu vou ter que perguntar que não estavam no script, mas uma eu sei que você vai falar assim com a maior facilidade do mundo, a outra eu já esqueci, mas eu vou lembrar já já. Que é o leite inflamatório. Pois é. Essa história do leite, ela é muito complicada. Primeiro, vamos entender o que é inflamação. O que eu acho importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala de inflamação, o nosso corpo ele tem que sempre estar um pouquinho ativo para a inflamação, porque a inflamação é que vai estimular todos os nossos mecanismos de defesa. Então, a gente não quer um corpo completamente não inflamado, essas coisas, né, que a gente vê, mania de limpeza, mania de tudo contra. Bom, dito isso, o que é importante? Quando a gente fala de o leite é pró-inflamatório, tem muito estudo que é um estudo que a gente está falando prova de hipótese, muitas vezes, prova de conceito. São estudos, às vezes, são feitos até em placa de Petri, né? Como é que chama? In vitro. Obrigada. Estudo in vitro. Então, pega a célula ali de um animal, ou até uma célula humana, coloca uma quantidade absurda e vê o que aquela célula libera, qual a reação que acontece ali. Falar, liberou mais marcador inflamatório. Só que quando a gente fala de inflamação, existem diversos marcadores de inflamação. E aí o que a gente tem que entender? O que aquele estudo está mostrando? Está mostrando um único marcador? Está mostrando toda uma cadeia inflamatória? Ele está medindo aquilo de modo generalizado? Foi feito realmente uma análise no sangue? Foi feita uma análise na célula, às vezes por biópsia de um tecido? Então, é muito complexo quando a gente fala isso, porque o que acontece o que os estudos fazem? Eles pegam uma micro-reação, falam, aumentou a liberação de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, que é o marcador pró-inflamatório. Só que o que aconteceu a partir dali para a gente é importante também. Então, tem outros marcadores, são interleucinas. Tem interleucina que em um tecido ela pode ser pró-inflamatória, em outro tecido ela é neutra, em outro tecido ela pode ser até anti-inflamatória. Então, é muito confuso. E quando a gente fala, né, do leite específico, qual a população que você está estudando inicial? E se você tirou desta população inicial pessoas que são intolerantes à lactose e pessoas que podem ter algum tipo de alergia à proteína do leite. Porque o que acontece? Realmente, se a pessoa tem um tipo de intolerância ou uma alergia e consome uma coisa que irrita o corpo dela, ela pode ter uma resposta inflamatória. Sim. Agora, quando você tira essas pessoas que toleram muito bem o leite, não tem qualquer alteração intestinal, nem para soltar e nem para prender, né? Porque uma intolerância à proteína pode causar uma constipação. O leite é um alimento que não só até tem estudo mostrando que até previne, né? Tem algum potencial anti-inflamatório nessas pessoas. Tem estudo mostrando com emagrecimento, com, né, enfim, até com longevidade. Mas é isso. E outra coisa, quando a gente vai falar de leite, derivados, que é muito, muito complicado, e calma, gente, respira aí que a gente vai escutando, é o seguinte, a qualidade desse produto que a gente está falando. Mas, enfim, eu acho que cada vez mais a pessoa não precisa também falar assim, então vou ter que ter o meu pedacinho de terra e plantar o que eu como e comer tudo do mais orgânico possível. Não, não é isso. Mas é entender que a gente tem que saber um pouquinho o que a gente está comendo,
Porque a ciência é isso, né? O que você está falando quando você está falando de um aumento do consumo de... Vou até voltar daquele exemplo que eu dei da carne, dos embutidos. É um embutido que o parisiense, né, o francês, o espanhol come, que é aquele artesanal, ou é esse que vende no mercado, que tem mais aditivo e conservantes e muitas vezes outras componentes que podem fazer mal? É o mesmo alimento? E o quanto você come, né? Porque eu sempre falo, gente, eu brinco que eu tenho uma teoria da salsicha, que assim, gente, você vai comer um cachorro quente, sei lá, uma vez no mês, uma vez na semana, você nem tem que ler o rótulo daquilo ali, você sabe o que tem ali. E aí que entra meu ponto. Eu acho que nesse lado você nem precisaria muito adentrar super na ciência para ficar falando que salsicha não é inflamatória, porque você está tendo um equilíbrio ali no consumo, né? Também acho que tem esse lado da ciência, você também não precisa ficar o Caxias da ciência, senão você vai enlouquecer. É a beleza do corpo humano. É a beleza do corpo humano, né, Marina? Que é assim, não existe um alimento que vai te curar, um alimento que vai te adoecer, que vai ter uma alimentação que pode te curar e uma alimentação que pode vir a te adoecer. Mas isso é crônico, não é num dia só. E o que importa ali é o quadro geral, né? Como é que está a alimentação como um todo? Se a base da alimentação está bem construída, vai comer seu brownie, seu hambúrguer, tomar o seu cachorro, comer seu cachorro quente. Isso não vai fazer diferença. E pode tomar o leite, porque, assim, em condições normais de temperatura e pressão, se você não tem intolerância, não vai... Porque eu adoro que as pessoas assim, eu fico toda inflamada. Aí eu fico pensando, o que é uma pessoa toda inflamada? Exato. Tudo bem, né? Tem uma médica, deve ter vários no interior, enfim, que faz os pacientes assistirem um vídeo que ela tem gravado dela, falando mal do leite, antes de passar em consulta com ela. Tipo então, Ribeiro. Exato, mas é descendente, né? Que a gente sabe que ali ciência passou longe. Tá. Então, o que acontece? É muito complicado, né? Porque assusta muito, e as pessoas também, elas ficam muito reféns disso. Então, será? Porque, realmente, se a gente for pensar... o homem é o único animal que toma leite depois de adulto. Porque é o único que tem acesso. Exato. Dá para o seu cachorro, para o seu gato. Outra coisa, né? A ciência, e aí quanto mais a gente estuda microbiota intestinal, que é minha outra paixão, né? Eu falo que eu gosto de tecido adiposo e de intestino. Quanto mais a gente estuda microbiota intestinal, os estudos estão mostrando para a gente que tolerar leite é uma evolução humana, que realmente nem todo mundo consegue tolerar bem, nem todo mundo lida bem com isso, mas é uma evolução, não uma involução. Uhum. É mais um alimento que foi colocado na alimentação do homem milhares de anos atrás e que o corpo está se adaptando. Então tem gente que lida muito bem, tem gente que começa a desenvolver intolerância com o tempo, e aí tem que entender também como o seu corpo responde, porque se a pessoa tem intolerância à lactose e fica consumindo sem enzimas, sem nada, realmente ela pode ter prejuízo para a saúde. Se ela tiver algum tipo de alergia à proteína do leite, realmente tem que tirar. Uhum. Mas qual é o percentual da população? Então, primeira coisa, garanta que você não está comendo comida de procedência ruim. Tá, ótimo. Então, leite não é inflamatório. E eu ia te perguntar uma outra coisa, que agora eu não tô... o BCAA. É só isso que eu queria falar, o BCAA. Por exemplo, o BCAA é um dos suplementos, quem é um pouquinho da área esportiva estiver escutando a gente, é um dos suplementos mais vendidos do mundo. E na área acadêmica, né, na área científica, é uma incógnita. Não é uma incógnita como é que consegue, né? Porque, assim, novamente, aí são os estudos que confundem as pessoas. Não só o estudo, mas até a própria indústria, que paga blogueiros que vão falar que consomem, e por isso treinam melhor, e a pessoa acredita e segue e compra aquilo sem orientação. Mas muitas vezes o que a gente vê, e eu já vi vários profissionais, eles pegam novamente aquele estudo que a gente chama até um estudo mecanístico, assim, um estudo que vai estudar um mecanismo. Então vai lá e fala assim, olha, quando a pessoa fez um treinamento de força, consumiu BCAA, estimulou uma proteína dentro da célula muscular que é importante nesta via aqui, na via da fadiga, na via da síntese muscular. Só que ele só analisou uma proteína, então estimulou o mTOR. Pronto, ele já pega aquilo como se aquilo fosse o resultado final e joga aquilo na palestra. As pessoas vêm falar, então BCAA estimula mTOR, enfim, sabe? E aí já faz um monte de salto de lógica, que a gente chama. Então, na verdade, aquele estudo só mostrou que aquele suplemento estimula tal coisa. O que acontece depois daquilo? Então, sempre a pergunta é o seguinte, apresentou o resultado final? Porque você vai me falar, Desirê, se você consumir
um shot de gengibre com cúrcuma de manhã, óleo de coco e, não sei, limão, isso vai estimular um aumento de uma citocina anti-inflamatória, isso, né, que atua na imunidade. Tá, a minha pergunta para você é, tem algum estudo mostrando que essas pessoas que tomam ficam menos doentes? Ou têm um melhor sistema imunológico? Resultado entendi. A gente tem que saber o resultado final. Não adianta você me falar que dentro daquela célula estimulou uma proteína XYZ, se aquilo pode ser contrarregulado. Uma beleza do nosso corpo, Marina, é que o nosso corpo é muito redundante. Se uma coisa falha aqui, tem outro mecanismo que vai por ali, que vai tentando fazer aquela reação. Então, se o fato de um suplemento, de um alimento, de um nutriente específico estimular uma determinada proteína, ele é interessante para gerar um novo estudo que vai testar aquele efeito em maior escala. Tá. Mas o que as pessoas fazem? Já levam para a prática clínica e já saem prescrevendo. Sim, que é o perigo. É um perigo, mas aí entra uma coisa que é muito importante a gente falar se a gente ainda tiver tempo. Tem tempo. Efeito placebo. Tá, diga então. Conta do efeito placebo. Que é o quê? É a pessoa tomar ou fazer uma estratégia, ou acontecer, né, receber uma substância que a gente sabe que ela não tem efeito, ela é inócua, ela não tem efeito, mas a pessoa apresenta o efeito que seria esperado mesmo sem ela consumir uma coisinha. Basicamente, você é mãe agora, quando seu filho se machucar, você vai, vamos supor que vai lá, ele se machuca, você vai dar um beijinho nele, ele melhora. Você não, né, o beijo ele não tem nada ali, não tem um medicamento, mas a criança melhora. Um exemplo é quando a criança está muito doentinha, sei lá, o pai vai dar uma vitamina, uma pastilhinha qualquer e fala que é remédio. Não é remédio. Mas a pessoa não consumiu o efeito, né, a substância que tinha efeito, mas ela melhora, ela apresenta aquela resposta. Isso é efeito placebo. Isso acontece muito na área da nutrição, não só na nutrição esportiva. E aí o Bruno Gualano do blog tem muito estudo sobre isso, mas que é a pessoa apresentar uma resposta mesmo sem tomar a substância. Então, por exemplo, a pessoa toma o BCAA, que a gente sabe que é um suplemento que a gente sabe que não funciona para quase nada, a gente nem sabe como é que ainda é vendido. Basicamente, o BCAA só é melhor do que se a pessoa ficar no pós-treino ou num treino muito longo e jejum por horas e nunca mais comer, sabe? Se a pessoa comer uma fruta, já é melhor. Coisas irreais, né? Irreais. Na verdade, sim, qualquer proteína já é melhor do que o BCAA. Então, o que acontece? A pessoa vai, ela gastou dinheiro, foi numa consulta com o nutricionista, conversou com o nutricionista, ela vai melhorar um pouco a qualidade do treino dela, ela gastou o dinheiro naquele suplemento, ela acaba melhorando. E ela acha que aquilo foi do BCAA. Entendi. E tem muito suplemento, na verdade, que não se sabe exatamente qual mecanismo que isso acontece, mas ele pode realmente... Efeito placebo, ele é real. Ele é um efeito real. Tem estudo muito interessante de pesquisador que fala, por exemplo, para o paciente que está com dor de cabeça, né, com cefaleia, com enxaqueca, e fala que está colocando o medicamento e não está, o paciente só de achar que está tomando o medicamento, ele está tendo ali uma enxaqueca, ele tem melhora do sintoma. E que não loucura, né? E não está vendo o que está injetando, a pessoa não tem como sentir o que está injetando. Então, o efeito placebo, ele é muito real. E quando a gente fala da alimentação, quando a gente fala de suplemento, isso é muito difícil da gente medir. Tem muito estudo novo, tem estudo muito interessante até do Brian sobre cafeína, suplementação de cafeína. Então, como as pessoas respondem, cafeína é uma coisa que é muito difícil você ter um placebo bom, porque a cafeína, quando a pessoa toma, muitas vezes ela tem sintoma, né? Ela fica mais acordada, às vezes sente uma certa taquicardia, algumas pessoas suam. Então, quando a gente fala de desempenho esportivo, é difícil ter um bom placebo. Mas como as pessoas, muitas vezes, de estarem sugestionadas, elas já apresentam um efeito. E o que eu falo efeito placebo, ele é real. Então, também, né, se a pessoa gosta muito de tomar alguma coisa, dinheiro não é problema, quer, né, não está fazendo mal. Não está fazendo mal, é isso. Mas ele é um efeito real, que as pessoas têm que saber que ela pode estar, né, sofrendo o efeito daquilo. Então, quando eu vejo essas palestras, por exemplo, pagas, né, por indústrias, etc., a pessoa, meus pacientes tomam esse suplemento e perderam 3 centímetros de circunferência abdominal. Bom, ou aquela pessoa está mentindo, ou não foi aquilo somente, essa pessoa nem começou a treinar porque foi no nutricionista, e ao invés de dar o migué no treino, caprichou mais no treino. Ao invés de pedir tanto delivery, diminui o delivery, mas não o suplemento em si. Ou pode muitas vezes ser o próprio efeito placebo mesmo. E aí o que a gente tem que entender, mas quando é bem controlado.
Então, que a gente tem que entender o que está acontecendo aí. Mas quando a gente fala de nutrição esportiva e nos estudos, hoje em dia é uma área que a ciência está se dedicando muito mais a estudar. Emagrecimento, agora você está falando isso tudo, né, fugindo um pouco da esportiva, o emagrecimento é difícil porque isso, são muitas variáveis, né? Tipo, é muito difícil você pegar uma população muito homogênea, você controlar o que essas pessoas estão comendo, como elas estão vivendo, ainda mais aqui no Brasil, né, que não tem incentivo nenhum, enfim. Você falou de uma coisa muito importante, Marina, que é como é que o cientista controla o que a pessoa está comendo. Então. E aqui no Brasil que não tem incentivo nenhum, porque em outros países os voluntários podem receber um dinheiro para participar do estudo, então eles se dedicam àquilo. Sim. Mas por que a área da nutrição e da dieta também é tão confusa? Porque é muito difícil as pessoas saberem de fato o que elas estão comendo. Na ciência, antigamente, a gente utilizava alguns métodos para a gente tentar entender como é que está a alimentação. Ainda são meio que os mesmos, né? A gente usava questionário de frequência alimentar, que a gente colocava um monte de alimento e a pessoa respondia quantas vezes, qual era a frequência que ela comia aquele alimento. Então, embutido, frutas e legumes. E tem outro que era o recordatório de 24 horas. Só que assim, você ainda trabalha com alimentação, né? Você é nutricionista. Mas pensa assim, na sua tia, que não tem nada a ver com nutrição, pergunta para ela o que ela comeu ontem. O que é um bife pequeno para ela? Muitas vezes é um médio para o nutricionista. Ou o que é um médio para ela é um pequeno para o nutricionista. Uhum. E outra, a finura, a grossura daquele bife. O tipo, o corte da carne. O corte da carne já muda completamente a composição de gordura e proteína. A pessoa fala, eu como bastante salada, a metade do prato de salada. Aí você pede uma foto, é uma folha de alface aberta. Uhum. E a gente, como nutricionista, quando a pessoa fala muita salada, você já imagina aquela montanha bonita, consumindo. E não é, né? Então, assim, é muito difícil medir o que a pessoa come, muito. Por mais que muitas vezes nos estudos bem controlados a gente até treine, faça um treinamento dessas pessoas, o que são as porções, como medir. Mas é isso, a pessoa está lá de livre e espontânea vontade, assistindo palestrinha de como medir comida. Outra coisa que é muito difícil nos estudos tá bom, ela comeu. O que ela de fato absorveu? As pessoas, dependendo da genética delas e do corpo delas, do metabolismo delas, elas podem comer a mais, só que elas eliminam mais pelas fezes. E é uma coisa que está sendo mais estudada agora. Teve um estudo que deu um excesso calórico de 800 calorias por dia para os voluntários e viu que teve gente que eliminava nas fezes 500 calorias a mais. Enquanto tinha gente que quase não eliminava nada. Então, que absorve tudo. Que absorve tudo. Mas tá bom, comeu, absorveu? Então, assim, o que hoje os estudos estão tentando fazer? O que eles chamam de... eu vou falar hospitalização, mas na verdade é deixar aquela pessoa no centro de estudo. Às vezes eles pegam até hotéis, hotéis, pousadas que são afastadas, e a pessoa fica dentro dali por semanas, ela não pode sair de lá. É um Big Brother da dieta. O Big Brother, exatamente, só que é um mais de luxo, né? Assim, Sim. Big Brother né? Super, eu não assisto, mas eu tô sabendo aí que é ótimo, tem festa até. E aí, hoje em dia festa com muita gente é luxo. Porque aí o que acontece? Essa pessoa, ela tá isolada, então tudo que entra lá, ela só tem acesso à comida que a equipe, né, que os pesquisadores dão. Uhum. Então ela é estudada por 2 semanas, 3 semanas, e eles conseguem controlar até o que ela fez de atividade física, então fazer os cálculos. E aí quando você fala de emagrecimento, também o que é difícil? Putz, mas o que é melhor? Dieta, exercício, os estudos são tão complicados, são tão complexos nesse sentido, porque a gente também está descobrindo nos últimos 10 anos que nem o nosso cálculo de calorias, de gasto calórico está correto, porque o corpo compensa de algumas pessoas muito mais que de outras. Uhum. Então, assim, é muito complicado mesmo. Então, a gente tem tanta coisa aí que a gente nem sabe como funciona ainda, ou tem que entender, e é essa que a gente fala, qual que é a maior beleza da nutrição? É a individualidade. Sim. É você sentar com a pessoa ali na sua frente, tentar entender como ela funciona, como o corpo dela responde, de acordo com genética, história de vida, preferências alimentares, e traçar uma coisa que seja adequada para ela. E o que eu falo muitas vezes é que nisso, até se a pessoa tivesse uma irmã gêmea idêntica, seria completamente diferente. Sim, sim. Ou seja, ciência é muito legal, é muito importante, mas infelizmente todas essas promessas de estudos comprovam que blueberry catada às 6 da manhã emagrece, cai fora. Nossa, e sabe que eu tenho raiva dos estudos? Não tenho raiva do estudo, não. Raiva, né, assim... Da interpretação.
Porque aquele estudo, por exemplo, que mostra que a suco de laranja espremido de manhã em 24 horas perde parte da vitamina C. A pessoa fala, então não serve para mais nada, né? Então não posso mais. Não vou congelar a comida. Não vou congelar comida, né? Então, assim, porque não perde a vitamina, então não vou congelar, então porque tem que ser tudo muito fresco. Não é assim, pode perder, mas perde uma parte muito pequena, o nosso corpo é muito, né? Então, e é isso, né? Mas a ciência está aí, ela vai ser cada vez mais divulgada, as pessoas têm que se aproximar um pouco, mas elas têm que ter um pouco mais de senso crítico. Eu acho que isso que é o importante. E sempre assim, se vê um título, uma manchete muito, como falo, muito categórica, muito assim, assertiva. O estudo mostra que ovo faz mal. Já falei? Não é bem assim, mas deixa eu entender o que está acontecendo ali. Tá, ótimo. Clica na notícia primeiro, lê a notícia. Não, dependendo do site e de quem não clica. Não, para não dar ibope. Porque é o tal do clickbait, né? Eles fazem essas coisas bem absurdas, porque só para dar o clique ali. E aí a gente está alimentando uma coisa que não é bacana. Mas enfim, a curiosidade às vezes é grande. Até eu fico, nossa, deixa eu ver a bobeira que está escrita aqui. Né? Ai, eu amo, eu gosto de sofrer, eu gosto de entrar e ficar sofrendo e vendo que absurdo que essa pessoa está falando. Adoro. Nossa, eu gosto de me alienar. As pessoas no Instagram mandam, você viu isso? Eu falo, não, mas eu acho que eu também não quero. Não, aí alguém fala, me conta, eu vou clicar. Tem umas pessoas que eu falo, me conta que eu não vou clicar, mas tem umas pessoas que eu começo a ficar meio, eu passo um tempo assim, eu fico meio fissurada, eu tô fissurada numa pessoa que depois eu te conto quem que é, que, gente, eu fico, é incrível, assim... Mas, Marina, me mandaram ontem no Instagram uma foto de um profissional da área da saúde, estava fazendo infusão de um soro de aminoácidos. Tá tendo muito isso, né? Eu falei, gente, uma pessoa não pode comer? Eu vi uma falando que essa que eu tô fissurada, que a pessoa pergunta como que ela pode quebrar o jejum intermitente com coisas salgadas. E aí ela sugere a pessoa tomar água com sal rosa. Tô falando sério. Tá brincando? Não. E aí eu fico alucinada, porque eu acho a criatividade dessas pessoas muito impressionante, assim. Nossa, mas essa pessoa deve ser transtornada até, né? Ah, com certeza, mas aí você não tem Você tem ideia de quem seja. Então, eu não sigo nada. Eu falo, o meu Instagram, por exemplo, ele só tem cachorros e tênis de jogador de tênis, dos campeonatos de tênis que eu adoro, e piadas, memes, né? Porque não, eu também não sigo, não, mas o povo manda, a gente acaba vendo. Claro, mas eu não fico vendo, não, porque isso eu fico muito nervosa. Nervosa, eu também fico nervosa. E porque é uma enganação, né? É enganar as pessoas, querer tirar dinheiro delas, e é uma loucura. Bom, enfim, eu não acho que essas pessoas são tão ingênuas de achar que estão fazendo bem. Não. Teste genético, né, Marina? Teste de alergia a alimento. Teste de alergia a alimento é uma coisa que não tem respaldo científico, aquele teste. E as pessoas pagam R$2.000 aqui em São Paulo para fazer um teste daquele que não dá resposta. É uma loucura. É uma loucura. Numa época tinha um detox, que a pessoa colocava o pé na água para detoxificar o corpo. Gente. Tem até o adesivo que cola na sola. Quando eu fui no Japão, eu vi isso. E aí sai tudo preto. É uma loucura. Então, gente, isso não é ciência, né? Isso é crença. E aí é até importante a gente, né, falar sobre, né, terminar falando disso. As pessoas hoje em dia elas querem muito acreditar em coisas, mas crença é religião. Se a pessoa não consegue, mas ela fala, não, mas eu acho que, mas né, eu acredito nisso, crer está relacionado à religião, tá? Aspecto mais religioso da coisa. Ciência são dados, são não só a presença de um dado, mas a reprodutibilidade desse dado, então outros grupos achando resultados que comprovem aquele achado. Então, isso que é muito importante para a gente na ciência. Então, ciência é uma coisa, crença é outra. Sim, essa coisa, eu acho que isso é bom para você. Você pode até achar. Mas eu vejo na minha prática clínica. A gente tem um vídeo no blog, que é a Fabiana e o Guilherme, eu acho, que eles falam, mas na prática funciona. Gente, isso é crença. Se não tem um estudo embasando aquilo, você não tem aquele resultado. É uma coincidência, né? Calhou de dar certo. É feito placebo em alguns pacientes, ou você só tende a ver aqueles que melhoram, porque aqueles que não melhoram não voltam no retorno. Ou eles nem aparecem. Exatamente. Então, assim, ou nem conversa muito sobre aquele tema do suplemento que você passou.
Então, você também não valoriza aquele achado, mas se a pessoa fala que melhorou, você fala, então deve ter sido aquilo. E eu acho que um outro ponto também importante as pessoas observarem que as crenças, quando a pessoa só se baseia na crença, a crença sempre está mudando, né? Nossa. Como a moda está mudando. Era dieta de baixa gordura, aí era dieta do índice glicêmico, aí era dieta teve tipo sanguíneo nesse meio tempo, aí foi low carb e agora é não comer. Então, isso que eu ia falar, agora acho que acabou, então vamos todo comer. mundo ficar fazendo 18 horas de jejum e vai dar tudo certo, né? Só que não. E o que a ciência mostra? Primeiro, que nenhuma delas funciona no longo prazo para 90% das pessoas, e o que eu brinco muito é que, infelizmente, 10% para quem funciona, e vai funcionar mesmo para 10%, eles vão fazer conta no Instagram. Aí os 90% ficam olhando aqueles 10%. Não, e aí eu tenho uma teoria que é uma crença de que esses 10% que funcionou é a pessoa que fez uma dieta na vida dela e que, enfim, foi o único contato. E aí ela fez e deu certo e tá tudo bem. Pode ser, achou uma coisa que funciona, porque tem gente que lida com a alimentação, né, Marina, de uma maneira muito racional. É assim, é para comer isso? Então tá bom, come e tá tudo certo. É cartesiano. As pessoas, exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente tira a nossa informação. Pessoas que, né, o que a pessoa tem... Acho que uma pergunta importante para os ouvintes é: o que a pessoa que está me passando essa informação ela tem a ganhar com esse discurso dela? Ela vende livro? Eu tenho livro, né? Mas assim, eu vendo um livro sobre um tema, eu estou vendendo cursos, eu estou vendendo meu e-book de detox. O que eu tenho a ganhar? Eu estou sendo patrocinada por várias empresas. Então a pessoa começa a ver que ela tem um conflito de interesse. Não significa que acho que isso é importante também, Marina. Não significa que todo estudo patrocinado pela indústria é um estudo ruim. De modo algum, tem um estudo muito bom. E tem muito pesquisador sério que tem patrocínio e fala, eu vou publicar independente do resultado. Mas tem que saber que isso é um conflito de interesse. Sim. Nos congressos internacionais, a primeira coisa que um cientista apresenta, a primeira tela, logo depois da inicial do título, é qual é o conflito de interesse dele. Então, fala, já recebi dinheiro de tal empresa para fazer palestra, recebi dinheiro de tal, já tive um estudo com essa empresa, e aí depois ele fala os dados dele. Então, antes de ver o dado, você já sabe, você já tem ali um olhar. Você já vai preparado. Exato. Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Imagina se tivesse nesses congressos. Que loucura, ia ser ótimo. Esse é um barraco. Porque a pessoa fala, olha, estou recebendo dinheiro de tal indústria farmacêutica, tenho parcerias com essa e essa, então é isso aí, suplemento funciona. Você fala, mas não é isso que acontece, infelizmente. Ai, amei. Ô, Desirê, para terminar, você tem fora o Ciência Informa alguma recomendação de algum lugar que você acha legal as pessoas lerem, não só sobre alimentação, mas sobre ciência em geral, assim? Tem alguma coisa que você acha que é legal para o público leigo? Porque eu adoro questão de ciência, o Instituto Questão de Ciência, eu adoro. Não conheço. Que é da Natália Pasternak, que agora tá, falando um monte do Covid. Ela é tipo o Átila... Nossa, não pode falar isso, eu sei que é feio, mas, enfim, ela é o Átila mulher, assim. Ela fala de ciência muito bem para as pessoas. Mas tem algum que te vem à mente? Não, se você lembrar, depois você me fala. Infelizmente, assim, porque o que acontece é que o que eu sigo muito são os próprios pesquisadores que eu respeito. Então, eles não estão no Instagram, eles estão no Twitter, né? Eles são muito engraçados no Twitter. Então, assim, eu vou atrás do estudo que eles falam, que eles estão estudando. Então, realmente, além do... assim, de bate-pronto, não. Não. E o Ciência Informa, né? O Ciência Informa, claro, mas que é o blog que a gente tem, sem fins lucrativos, que a gente tenta fazer ele sobreviver no caos. Ano passado a gente ficou muito parado, mas agora a gente vai retomar o Ciência Informa. E, enfim, é uma coisa que a gente faz por prazer mesmo e para tentar ajudar a aproximar as pessoas da ciência cada vez mais. Sim, que é muito importante. Ai, adorei, ficou ótimo, tenho certeza que muita gente vai gostar. Estou com medo das pessoas que vão ouvir aquela parte que você fala que a gente só bebe leite porque a gente domestica os animais, porque essa é uma verdade dura de algumas pessoas engolirem. Mas estamos preparados para o que der e vier, né? Porque... Sim, e é verdade. Eu acho que quanto mais a gente tem contato com isso, eu acho que também aumenta nosso senso crítico do que está acontecendo e briga por condições melhores. E, enfim, é muito complexo esse assunto.
Mas eu espero que eu tenha ajudado as pessoas, aproximado as pessoas mais da ciência, não distanciado, porque só lá, não, agora é muito difícil, então eu não quero mais. Não, eu acho que isso é legal para falar mais uma vez o que eu sempre falo, gente, tudo depende. Infelizmente, a melhor resposta que você tem é essa, tudo depende, vamos ver qual é o caso. Eu acho que você deixou isso muito claro, assim, foi muito bom. Depende. Em tempos tão sombrios, muito bom falar que ciência não tem nunca uma resposta única, mas que ela continua sendo a grande resposta, né? Eu acho que é Exato. isso. Eu acho que essa sua fala final foi perfeita. Quando a pessoa perguntar, mas isso faz bem ou faz mal? Pode, ou na nutrição, né? Pode ou não pode? Depende. Com quem? Por quê? Como? Quando? Onde? Quanto? Sim. Né? São tantos fatores e acho que essa é uma boa frase. Né? Ai, adorei. Depois vamos marcar outro, só para a gente falar de alimentos inflamatórios. Amo esse assunto. Acho muito legal. Será um prazer. Não, sempre que precisar, enfim, estou sempre à disposição, Marina, com um grande prazer. Gente, é isso. Sigam lá, Desirê Coelho. Nos vemos daqui 15 dias com o próximo assunto que eu não vou falar, porque eu ainda estou em dúvida do que vai ser, mas tenho certeza que vai ser alguma coisa que vocês querem ouvir. É isso, Desirê, de novo, obrigada. Eu que agradeço e, bom, quem quiser tirar mais dúvidas, enfim, só contactar no Instagram e afins. Isso aí, gente. Boa semana para todo mundo. Lembrem de não fazer dieta maluca e sim de ouvir os episódios do Não Conto Calorias. Até mais.